Olá, muito bem-vindo. Eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do agronegócio e apresento o AgriProsa Podcast. Vamos começar? Esse episódio tem um oferecimento da Organic Brasil. Você sabia que os fertilizantes organominerais ajudam na retenção de umidade no solo, reduzindo a necessidade de irrigação e aumentando a eficiência do uso da água? Organic Brasil. Inovação e tecnologia para o futuro da agricultura, atendendo tanto pequenos quanto grandes agricultores com nossos fertilizantes de alta qualidade. Utilizamos tecnologia avançada para tratar e enriquecer a matéria orgânica por meio de processos industriais exclusivos. Nossos fertilizantes organominerais aumentam a capacidade de retenção da água do solo, tornam as plantas mais resistentes a estresses climáticos, resultados comprovados para maiores lucros. Organic Brasil, cultivando inovação, colhendo resultados. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Eu continuo aqui no Congresso da ABAG e estou ao lado do meu parceiro de programa, José Luiz Tejon. Tejon, como é que está o trabalho de comunicação do agronegócio que você faz? Aliás, muito bem, não só no Brasil, como fora do Brasil, né? Sim, realizamos um esforço importante para levar uma voz, das coisas positivas do nosso agro tropical aí, ele é um singular, ele é algo muito positivo e um fato concreto no mundo. Mas nós precisamos de mais, precisamos fazer mais, nós precisamos de uma articulação empresarial com muito mais recursos para que possamos ter uma estratégia de longo prazo, levando os aspectos inclusive emocionais brasileiros, as coisas do povo brasileiro, da civilização, da música, da arte, da gastronomia, as coisas da terra Brasil, do chão brasileiro, para que a gente abrace o cidadão do planeta inteiro pelo lado emocional. Conquistando as emoções, depois entram os aspectos da razão, Mas precisamos de uma ação mais forte, articulada, estruturada, planejada com recursos que permitam a gente dialogar, se não com o mundo inteiro, poderia ser exagerado, mas pelo menos estabelecer um nível de comunicação constante com a Europa, com a China, a Ásia, com os países muçulmanos, que são clientes importantes do Brasil, e mesmo alguma coisa voltada ao próprio Estados Unidos, que é um país que tem uma importância e é o maior agribusiness do mundo. Significaria um recurso, verbas para isso, e uma estratégia bem pensada em que nós não entrássemos no risco da arrogância, de responder a detratores, que é um grande erro na comunicação. Mas sinto falta disso, viu, Divino? Sinto falta de uma estratégia grande, Porque a gente faz os nossos esforços e falamos, dou aula na França, damos entrevistas lá, reunimos pessoas, trazemos jovens aqui para o Brasil também, realizamos isso. Mas o Brasil tem hoje uma dimensão de país muito grande no agro. Então, assim como uma companhia, assim como uma Coca-Cola, precisa ter uma estratégia de comunicação constante, permanente, bonita, para falar de um produto dela, imagine o que nós precisamos realizar para falar dos produtos brasileiros. O que falta para essa articulação acontecer? Porque dinheiro tem. Aliás, o setor do agronegócio, o que ele mais tem é verba. Mas parece que ele tem uma resistência a se comunicar. A gente precisaria, Divino, assim, reunir um dinheiro. Vamos imaginar aqui, hoje uma verba de propaganda, de comunicação razoável para você tratar com o mundo, você precisaria de uns 2 bilhões de dólares, por exemplo, tá certo? A gente precisaria, no mínimo, de um seed money, eu diria, de uns 2 bilhões de dólares para fazer uma estratégia que pudéssemos mantê-la ao longo de anos, levando uma comunicação muito querida do Brasil. Para vocês terem um exemplo, a Colômbia, que é um país com um PIB bem menor do que o Brasil, uma dimensão do seu café bem menor do que o Brasil, a Colômbia consegue manter ao longo de anos uma estratégia de propaganda da Colômbia muito bonita.
não é uma estratégia com um agricultor. Ele é um agricultor, de fato, o Juan Valdez, e quando vai passando o tempo e tem que substituir por um novo Juan Valdez, há uma escolha de entre 3, 4 mil produtores rurais dos cafés da Colômbia, escolhido um produtor que tenha uma capacidade de se comunicar, etc., e representar o café colombiano. Mas você vê ali um exemplo de uma ação muito bem feita de propaganda ao longo de anos, né? Falando do café colombiano. Os cafeteiros das montanhas da Colômbia e o símbolo, um cafeicultor puxando uma mula, né, com sacos de café, com a família ali por todo. Ou seja, não é uma coisa divina. Do outro planeta você estabeleceu uma linha de comunicação. Essa linha de comunicação exemplar, como é o caso da Colômbia, nós temos tudo para fazer coisas bonitas assim. Famílias agrícolas brasileiras, todos aqui somos descendentes de imigrantes que vieram exatamente, né? Se olharmos a Ásia, se olharmos a África, olharmos a Europa, nós somos descendentes desse pessoal. Foram nossos tataravós, bisavós, avós. Mostrar essa gente, né, que, por exemplo, veio de uma Europa, veio de um Japão, veio de uma Ásia, e aqui nos misturamos, casamos, formamos uma sociedade tropical, e é onde entra muito a nossa saga do herói do Brasil. Um mundo tropical em que os mais pioneiros vão se lembrar bem, os pioneiros do Cerrado, nem precisa voltar nos pioneiros lá dos meus avós, os pioneiros do Cerrado, o que eles enfrentaram ali, né, com as suas famílias, dormindo embaixo de lona de caminhão, problemas de doenças, de tudo, sem comunicação. Que ato heróico extraordinário, usando ali uma tecnologia que tinha sido desenvolvida e adaptada no Brasil, que começou há 50 anos atrás praticamente, e fazendo acontecer num lugar em que ninguém acreditava que poderíamos nos transformar numa potência alimentar, depois energética, com o mundo do etanol, do biodiesel, e agora chegando ao biogás. É impressionante a história brasileira. Então esse lado bonito, que é o lado do coração, o lado carinhoso, né? O Juan Valdez da vida, né? São estratégias de apresentação do país para esses mercados que formam opinião, mercados que impactam ali nas disputas políticas partidárias dos seus países. É importante que a gente tenha uma opinião pública querida deste Brasil. O Brasil não é um inimigo, o Brasil não é um competidor que vai querer, você vai destruir os agricultores do mundo porque nós somos aqui. Não, é mostrar exatamente as coisas feitas com seres humanos e o amor que o ser humano brasileiro tem na produção de alimentos, de energia, em lugares em que ninguém acreditava que seria possível fazer. E como isto é importante para a segurança dele, para a segurança do mundo, um mundo que tem bilhões de seres humanos na insegurança alimentar, um mundo que vem com mais 2 bilhões de seres humanos nos próximos 20, 25 anos, um mundo que tem necessidade de transição energética, um mundo que precisa do meio ambiente preservado, e o Brasil é o maior pulmão do planeta Terra, né? Se você for fazer uma medição, é o país que mais sequestra carbono no mundo hoje, do jeito que ele é. Então é um país muito querido, e é um país que quando você chega em qualquer canto do mundo, sou brasileiro, etc., existe uma alegria nisso. Então nós precisávamos, Divino, de uma estratégia de comunicação que mantivesse essa alegria brasileira, esse carinho, esse amor, essa mistura de povos que nós somos aqui, e isto levado ao povo europeu, ao povo asiático, aos mercados que são nossos maiores consumidores, levado ao conhecimento da população. Não apenas nos setores de governo, não apenas nos setores da distribuição, das tradings, mas que a população, por exemplo, de uma China, percebesse o Brasil. Que a população de uma Indonésia percebesse o Brasil. Que a população de uma Europa inteira, que é praticamente o nosso
como bloco, o nosso segundo maior cliente, né? China, a Europa, depois a própria Ásia, Indonésia, Índia, Estados Unidos. Ou seja, que esses países, que a população desses países tivesse por nós naturalmente. Quando fala ali alimento brasileiro, fala energia brasileira, que tocasse no coração deles uma batida gostosa de um samba, né? E que isso fosse visto como felicidade, alegria, um país que devolve ao mundo aquilo que recebeu do mundo. Então, Divino, eu sinto falta, sim, de uma estratégia pensada deste jeito, não para falar para o povo lá, olha como nós somos grandes, olha isso. Não. Olha como nós somos queridos, como fazemos com o amor que fazemos e como nós devolvemos um cuidado muito grande do conteúdo, na forma dessa comunicação. Nós precisaríamos ter um planejamento, Divino, mais efetivo para que tivéssemos barreiras transpostas da ignorância. Quando você é, de certa forma, ignorado, ninguém sabe muito bem o que você faz, o que você você vai para um campo assim da indiferença. Aí alguém lá fala alguma coisa que não é boa a teu respeito. Você não tem nenhuma defesa construída, aquilo passa a ficar ali permanente. E se você do lado de cá, ainda perante algo que um detrator levanta, você ainda responde a ele, pior ainda, você aumenta mais ainda o barulho do que não nos interessa. Então, de tudo que a gente vê nos congressos, na colocação das nossas lideranças, somos o melhor país em sustentabilidade, somos o melhor agrotropical do planeta Terra, temos um plano ABC, temos um plano ILPF, somos espetaculares em frutas e hortaliças e em flores também, para não esquecer. Temos a 4ª maior cooperativa de flores do mundo, a Olambra, aqui pertinho, Jaguariúna. Ou seja, um país maravilhoso. Temos 6 biomas e isto não está traduzido na percepção do mundo. E se não do mundo, pelo menos de 4, 5, 6 regiões do mundo que precisariam ter pelo menos assim, um certo conhecimento percebido e com esse cuidado, Divino. Com muito respeito por todos e com muita empatia. Muita empatia, muito carinho, para que a gente não, sem querer, acabe comunicando que você é um concorrente deles, é um competidor deles, e também não adianta ficar falando, olha o que vocês fizeram aí, nada de coisas desse tipo. Ou seja, Divino, sinto falta disso. Sinto falta de uma estratégia brasileira de diálogo, eu diria. Diálogo inteligente e gostoso. João, o próprio fato de pegar o agronegócio e fatiar em 2, o agronegócio familiar, agricultura familiar, mais o agronegócio comercial, que acaba que na sua essência é familiar também, isso já não é uma antipropaganda, digamos assim? E viram, isso com todo respeito às pessoas que pensam que a agricultura familiar não é agronegócio. Eu converso com todo mundo, gosto de todo mundo. Estava outro dia com um líder de muitas cooperativas ligadas ao IBST, estávamos conversando, certo? Eu falei para ele, escuta, por que você acha que a agricultura familiar e tal não é agronegócio? Simplesmente é como se você dissesse que a teoria da relatividade do Einstein serve para um e não explica para o outro. Como se a lei da gravidade fosse para um que está no primeiro andar, não fosse para outro que está no segundo. O agronegócio é um nome nascido lá em Harvard pelo professor Ray Goldberg, quando ele estudou que existe uma conexão do antes da porteira da ciência, dos insumos, com o produtor rural, do produtor rural com o transporte, com a armazenagem, com a agroindústria, com os supermercados, com o varejo, com as redes de restaurantes, etc. Este é um sistema. Então, se você tem, por exemplo, num assentamento, você tem lá gente produzindo qualquer coisa.
você não tem que vender. Exatamente. Você tem que vender. Ou seja, você precisa vender. Se você tiver lá do teu lado, dos agricultores ali, uma pequena agroindústria que pega lá qualquer coisa que você produz ali, jabuticaba, por exemplo, e processa a jabuticaba, transforma aquela jabuticaba num suco, que, aliás, dos sucos que eu bebi na minha vida, mais gostoso de jabuticaba. Aquilo é agronegócio. Para você produzir, você tem que ter algum equipamento, uma máquina, você tem que ter algum nível de nutrição de solo, você tem que ter alguns insumos, você tem que ter uma colheita, você tem que ter onde guardar, você tem que ter um processamento. Processamento você tem que chegar no varejo, vender o suco. Isto é agronegócio. Então, quando você fala que agricultura familiar e agronegócio são coisas conflitantes, não é verdade. É que ficou tomado por uma visão ideológica, como se agronegócio fossem produtores mais à direita, vamos imaginar, e fazer aqui um português claro. Exatamente isso. São os caras da direita e aqui são os caras da esquerda. Quando vocês estão usando a teoria da gravidade para explicar uma ideologia que até encontre outros motivos, não esse, tá certo? Então, a agricultura familiar é agronegócio e famílias agrícolas estão presentes. Você pega os maiores produtores do Brasil em tamanho, são famílias agrícolas que estão ali atuando. E outra coisa, não esqueçam das cooperativas. As cooperativas reúnem mais de 1 milhão de produtores hoje, reunidos dentre elas, significam 55% de tudo que é produzido de grãos no Brasil, em áreas de animais, espetacular a importância para um sistema Aurora, com 15 cooperativas integradas, com faturamento reunidas todas de quase 70 bilhões de reais. É um gigante da agricultura familiar, por exemplo. E você tem pequenas unidades de agricultura familiar, e que precisam fazer negócio, tem que vender. Você citou o exemplo da jabuticaba, eu lembrei de um caso, em Goiás, em Hidrolândia, tem o maior produtor de jabuticaba do Brasil, aliás do mundo, né? Porque jabuticaba é uma coisa nossa, né? Giro isso. Inclusive ele tem lá um desafio, que se você conseguir chupar uma jabuticaba de cada um dos pés de jabuticaba que tem na fazenda, você ganha uma premiação, é uma premiação alta. Ninguém consegue, porque são milhares de pés de jabuticaba. Esse cara é agricultor familiar ou é agricultor de grande porte? Quer dizer... essa coisa está mal posta e aí vai uma coisa importante. Se eu precisasse fazer uma comunicação hoje da agricultura, vamos dizer assim, brasileira, eu usaria o nome famílias agrícolas. Como os americanos, US Family Farmers, porque famílias agrícolas têm um grande poder carismático. Exatamente. Famílias agrícolas, tá certo? A família agrícola é um grande nome. Árvore é outro nome muito importante e bonito também. Árvores. Árvore. Brasil é o único país do mundo que tem nome de árvore, por exemplo. Brasil. Então o Brasil tem famílias agrícolas, que é a forma com a qual eu mostraria os brasileiros produzindo, as famílias, a mulher, com certeza uma decodificadora, uma comunicadora poderosa, que significa alimento, saúde, energia, porque isso tudo aqui chama-se doravante saúde. Ao falar de alimento, falamos de saúde. Falamos de saúde do solo, saúde das águas, saúde do ambiente, saúde de animais, saúde de plantas, saúde de pessoas. Saúde é o sinônimo desse novo agronegócio. Famílias agrícolas, eu nem chamaria mais de produtor rural, eu chamaria de agentes da saúde, porque zelam por um processo de saúde ali do seu microbioma espetacular. Esta é a forma mais bonita de falarmos, por exemplo, do Brasil para o mundo. Como você coloca, Divino, o assunto de que a agricultura familiar é uma coisa, agronegócio é outra, não faz sentido sob o ponto de vista técnico do fundamento de agribusiness. Agribusiness é soma de todos os fatores que chegam até o alimento final, a energia, as fibras, considerando toda a cadeia produtiva dela, desde a ciência até o consumo final. Então,
supermercado é agronegócio, a trading é agronegócio, a pequena produção de hortaliça em pequenas áreas, enfim, é um sistema de negócio. Você é uma das vozes mais influentes do agronegócio brasileiro hoje. Quando você fala, a plateia para ouvir. E você tem interlocução, inclusive, nos governos. Quando você coloca isso, quando você fala isso, por exemplo, para o ministro Fávero, eles ouvem. E o que eles te respondem? Por exemplo, o caso, o ministro Fávero, inclusive, é uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Eu tive a chance de participar de programas de circuito universitário, a ProSoja, no Mato Grosso. Participei da época que o Fávero era presidente da ProSoja, a Escola de Líderes. Nós sempre falamos exatamente isso. Que eu tive a felicidade, a sorte divina de ter começado minha vida lá, estudando isso lá com o Ney Bittencourt de Araújo, na Grosseres, né? O Ney era um homem visionário e ele me fez estudar lá em Harvard, etc. Então eu tive uma concepção de agribusiness antes que o Brasil falasse nisso, estudado com estudos. Então, quando falamos de agronegócio, sempre é uma visão de um sistema como esse que nós estamos colocando. E quando eu participei da Escola de Liderança da própria ProSoja, com o Fávero, a presidência dos circuitos universitários, a aula sobre agronegócio e esse sistema sempre esteve presente. E assim, nas relações comigo, as pessoas concordam, sim, está certo. E quando a gente... Porém, não vai para a prática. E quando a gente fala até com pessoas que, como eu te contei agora, eu tenho como fundamento de vida divino conversar com todas as pessoas e com os diferentes. Porque se eu não conversar, eu não vou conseguir ter uma interlocução. Exatamente. Então, quando eu conversar, escuta, eu estava outro dia com um cacique lá na região de Naviraí, ali no Mato Grosso do Sul, e conversando com ele, o cacique, mais uns chefes ali da tribo, mais uns jovens, e ele falou assim, a gente precisa fazer negócios nas nossas terras. Eu falei, sim, vocês precisam fazer. Vamos ver como é que os americanos trataram os assuntos dos índios. Aí quando a gente fala isso, alguém vem sempre também fala, mas também mataram. Esquece, esquece isso. Como é a situação hoje de índios nos Estados Unidos? Eles são empreendedores, negócios, abrem. A Tesla quis abrir uma revenda num estado e o estado não permitia porque ia competir com as revendas de outros automóveis, etc. A Tesla abriu num território indígena lá daquele estado. Ou seja, eles fazem negócios em Las Vegas, então, inclusive permitindo até o jogo. Tem universidades com curso de pós-graduação, mestrado, doutorado. É um outro mundo. Então, quando a gente pode conversar e cria condições de conversar, vamos conversar sobre isso. Então, é muito importante que a gente tenha, Divino, uma abertura para a gente conversar com os diferentes. E às vezes você vai encontrar diferentes que são muito radicais no seu pensamento, por um fundamento que eu prefiro até dizer, um fundamento até honesto, de achar que eu tenho que manter o ser humano. Eu até entendo isso, mas eu tenho que ter um diálogo com ele. O assunto agricultura familiar, ele não é de uma categoria. Ele não representa apenas um segmento do sistema. Ele é um nome bonito, o nome que pesquisas que realizamos na cidade de São Paulo, o nome que o cidadão consumidor mais gosta é agricultura familiar, famílias agrícolas, porque representa esse carinho. O Juan Valdez, colombiano, um produtor puxando uma mula, representando o carinho que ele faz ali nos cafezais das montanhas colombianas. E nessas estratégias, Vivian, eu te diria que algumas coisas a gente deveria assim, não enfatizar. Enfatizar grandes áreas, enfatizar combinadas e coisas. Não enfatizar isso. Nós não precisamos enfatizar essas grandes dimensões quando formos comunicar com um povo, com a população. Muito importante, família agrícola. E se você vai, por exemplo, visitei outro dia fazenda de Itamaraty, lá do Blairo Maggi. Chega lá,
Primeiro que a família do Braille é família. Aí quando você vai na fazenda, você vê famílias ali trabalhando. Famílias. Eu vi isso, eu fui no Grupo Bom Futuro agora. Famílias trabalhando. Quem é a melhor operadora? Aí a melhor operadora trouxeram lá a Benigna Alves, uma senhora, melhor operadora naquele reino da ciência, por exemplo. Ali estão, mano. Olha só. Então é esta coisa. Usina Petribul, lá em Pernambuco. Usineiros, desde os anos 1750, eles fazendo sucessão. Precisa de ver que talento ali de relacionamento existe, por exemplo, nesse lugar, que é uma usina nordestina, né, que você podia dizer na nossa Coronel. Fantástico. Então, nós temos que trabalhar, Divino, numa luta muito grande contra a polarização, contra a divisão e unir o mundo. Unir o mundo. E quem pode unir o mundo? Ninguém pode melhor unir o mundo do que o sistema de alimentos. É lógico que essa questão do dinheiro para ser colocado nessa comunicação, ele tem que vir da iniciativa privada. Mas não está na hora do governo comprar essa ideia também, assim como comprou a ideia do Brasil, do carnaval lá atrás? O carnaval não era do governo, né? Tinha as escolas de samba, tinha lá todo um mecanismo que cuidava daquilo. O Brasil do futebol. O futebol não era do governo, o futebol era da CBF, né? Dos times. E governos compraram essas ideias e venderam para o mundo. Será que não está na hora do governo comprar a ideia do Brasil, do alimento, do Brasil da saúde, do agro? Olha, a gente, por uma comunicação assim de bastante eficácia emocional, não é? A ideia que eu teria, até fazendo aqui um brainstorming contigo, Divino, eu teria a seguinte ideia. Primeiro, o Brasil é um país tropical, estamos inseridos na faixa tropical do planeta Terra. Aprendemos a produzir alimentos na faixa tropical. Na faixa tropical do planeta Terra, quando você olha ali, mais de 70 países, quase metade da população do mundo, e é onde tem a grande concentração de fome, miséria, pobreza. Eu até faria algo numa ação assim, meio de um Agricultores Sem Fronteira, usando Médicos Sem Fronteira. Eu prepararia uma produção fora do mercado, não pode misturar com o mercado. Sendo feijão com arroz, feijão e arroz. Nessas áreas brasileiras aí de pastagem degradada. Aí pensando com o governo, eu contrataria ali 10, 15 milhões de toneladas de feijão e de arroz. Fora de mercado, não é para entrar no mercado. E isto eu utilizaria num programa de doação de comida para lugares famintos ou lugares em grandes crises, apoiado por uma comunicação do sentido assim: o Brasil aprendeu a produzir alimentos na faixa que mais precisa de alimentos do mundo, que é nos trópicos. Nós produzimos e estamos entregando 15 milhões de toneladas de feijão e de arroz para tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar, do povo brasileiro. Eu até faria algo nesse caminho com comunicação. Se não fizer comunicação, isso não é percebido. Talvez fosse a fórmula mais bonita do Brasil conquistar realmente o coração das pessoas. E aí, precisaríamos lidar um pouco também. Mas você tem lá no Brasil uns 30 milhões que está em segurança alimentar, tá bom. Eu tenho que dar um jeito nisso. Então, entra muito na nossa... Quando a gente trata de algo assim, da comunicação brasileira, num sentido como você mesmo falou, ou essa, por exemplo, criarmos aqui o Agricultores Brasileiros Sem Fronteiras, você tem sempre também o de volta, vem assim para você. Mas caramba, o Brasil desmata, o Brasil não sei o quê. Existe o crime. O crime tem que ser combatido de uma maneira inapelável. Por que não se combate? Nós estamos falando isso sempre. Divino,
o crime, o contrabando, o desmatamento ilegal, o crime desorganizado, até que eu te diria que não é nem o organizado. O crime desorganizado, que é o que cria as coisas que aparecem no mundo, que não nos interessam, ele tem que ser combatido com uma absurda assim, intolerável. É intolerável. E assunto aqui no Brasil, brasileiro passar fome não é para ter. Não é para ter, porque não tem necessidade. Tá bom, o camarada às vezes inventa coisa dos assistencialismos, mas não é para ter. Então eu tenho que resolver algumas coisas assim. Mas eu não posso esperar ser impecável, crime zero, para começar a falar com o mundo. Porque se você for olhar, o crime continua existindo nos Estados Unidos. O crime continua existindo no Japão. O crime continua existindo na Europa. O crime continua existindo. Então é muito difícil querer virar o paraíso. Então, eu tenho que combater o crime e tenho que mostrar para o mundo tudo o que eu faço absolutamente dentro da lei. E, principalmente, tendo ações que mostrem para o mundo que eu tenho efetivamente um compromisso e uma consciência com o planeta Terra como um todo. Se pegarmos o que nós temos, o que nós já fazemos, podemos começar a fazer isso. Se quisermos ter alguma coisa um pouco mais ainda avançada, ousada, nós podemos nos organizarmos com Banco Mundial, etc., e fazer alguma ação mais efetiva no campo da filantropia, com lugares em que estão efetivamente gente morrendo de fome por circunstâncias desumanas, etc. O Brasil poderia ter um ato ali, até porque, como nós aqui no Brasil, de algum jeito temos parentescos com pessoas desses lugares, né? O bisavós, sim. Até como nós temos parentescos com eles, sim, temos o direito de olhá-los. Esta visão divina, uma visão planetária, uma visão de um Brasil realmente um coração do planeta, um Brasil de uma civilização tropical única no mundo, é algo que está à espera de lideranças que compreendam este poder para que a gente passe a usá-lo de uma maneira muito positiva no mundo e fugindo totalmente da polarização, da divisão, da desunião. Até porque, te faço uma pergunta. Vamos imaginar que eu seja um presidente da República eleito no Brasil com 55% dos votos. Os outros são 45%. Para governar, eu preciso que os 45% gostem de mim. Ah, mas não sei o quê. Eu vou tentar. Eu não posso ter 45% das pessoas que não gostam de mim. Eu, para ser líder, eu tenho que abraçar todos. Então, a necessidade de terminar com polarização, ela é talvez o maior desafio e a grande oportunidade brasileira. Mas precisamos, sim, talvez, Divino, mais do que em si, uma estratégia de comunicação. É um pensamento estratégico, geoplanetário, da missão de um país tropical que recebeu os imigrantes. Se você for perguntar para os nossos avós, os teus, eu sei de onde vieram lá os teus antepassados, Portugal. Não era muito assim o Brasil, que era meio que o sonho de ir, não. Era o Brasil tropical. Eu nasci em Santos. O meu Porto de Santos, verificando a história outro dia, 1893, 1895, por aí, ele era chamado do Porto da Morte, porque as pessoas pegavam doenças terríveis, morriam no caminho, sim, morriam ali. Companhias de navegação daquela época não queriam ir para o Porto de Santos por causa da loucura, da infelicidade, que eram doenças tropicais. Santos, o Porto da Morte, tu imagina, tá certo? Como era a vinda desses nossos antepassados para cá. E para cá viemos, e para cá construímos um país maravilhoso, e que nós podemos muito bem devolver ao mundo numa coisa que o mundo hoje está carente,
talvez a palavra amor seja ingênua demais, mas acho que é. Brasil, um país que recebeu povos de todos os lugares do mundo, por isso ele ama todo mundo. João, você é um sonhador, né? Mas só podemos partir para a realidade, chegar na realidade a partir do sonho, né? O sonho sempre antecedeu a concretização das realidades. E como dizia lá o querido Raul Seixas, né? Quando um sonho é só sonho. Quando sonhamos juntos, vira realidade. Amigo, obrigado por essa prosa boa. Te admiro, meu caro Divino, e admiro a região querida lá. E um grande abraço na Comigo, um grande abraço no Chavalha, líderes extraordinários. Aliás, um líder de cooperativa, como diz o Roberto Rodrigues, um líder de cooperativa merece o Nobel da Paz. Porque o que ele faz para levar todo mundo, não deixar cooperado para trás, merece o Nobel da Paz. Lá agora tem a Comenda Antônio Chavaglia, viu? Foi criado agora. Meu amigo Chavalha, tu é maravilhoso mesmo, hein? Merece, tá bom? Grande abração. Eu conversei aqui com o José Luiz Tejon, uma das vozes mais importantes do agronegócio brasileiro no mundo. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.